bem, nós vamos começar aqui mais uma exposição bíblica e temática tratando sobre as lições do livro de Provérbio. E agora nós vamos tratar essencialmente do capítulo 1, que tem como epígrafe, né? Nós colocamos aí o valor da sabedoria. E aí o texto que nós vamos lançar mão é o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Passamos a ler a palavra de Deus assim. Então, Provérbios, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 7. Diz assim: Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Versículo 4. Para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso, juízo. 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e a instrução adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigma dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, que é a instrução. Então, com base neste capítulo, essencialmente neste versículo 1 até o versículo 7, aqui esse texto ele vai nos descortinar algumas lições interessantes, né, dentro do livro de Provérbios. Ele já começa no capítulo 1, né, versículo 1, Provérbios de Salomão. Né, ele já declara que essas máximas aqui deste capítulo, em especial aqui desse capítulo 1, os provérbios, né, essas máximas, esses ditos, né, sucintos que nos trazem instruções de sabedoria, é intitulado sendo de Salomão. Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios, né, cerca de 1.005 cânticos. Então, provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, aqui é atribuído esses versículos a alguns autores que afirmam que isso era tradicional da cultura do Antigo Oriente, né? Atribuir determinados provérbios àquelas pessoas que tinham notoriedade dentro do contexto, né? Discussões à parte, o fato nós entendemos, de acordo com o texto, que esses provérbios são provérbios de Salomão, para aprender a sabedoria e a instrução, para entender as palavras da inteligência. Inteligência aqui espiritual, inteligência divina. Mas se você quiser levar para outros patamares, fique à vontade. Então, lições no livro de Provérbios, destacando aqui o valor da sabedoria, destacando essencialmente vários conselhos, várias orientações, tanto direcionado para os sábios, tanto direcionado para os jovens. Essencialmente aqui nós descortinamos dentro desse capítulo 1, né, que trata logo na sua epígrafe aqui, na Almeida Revista Atualizado, uso dos provérbios. Em outras versões traz, né, o valor da sabedoria. Então, várias versões bíblicas nos traz as epígrafes, né, várias intitulações concernente ao encadeamento ou entendimento do texto, me referindo aqui ao capítulo 1 do livro de Provérbios. Vamos destacar aqui alguns pormenores nesse capítulo interessantíssimo, né? Então, este solene texto, né, que eu estou aqui refletindo, texto sagrado, que acabamos de ler, segundo Champlin, né, em 2001, nos leva a refletir sobre o valor da instrução e sabedoria. Então, nessa primeira parte aqui. Então, pensa um pouco. Olha só, o capítulo 1, versículo 7, esse é o texto-chave, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quer ter sabedoria, né? Então é só temer a Deus, a divindade soberana de Israel. Então esse é o texto-chave que vai desencadear várias outras instruções
essencialmente dentro do livro de Provérbios. Então, esse é um princípio, é o fundamento. O fundamento da sabedoria é temer a Deus, buscar, não é ter medo de Deus, mas é ter realmente uma, um respeito é, grandioso para com Deus Santo de Israel. Então, o temor do Senhor é o princípio, é o fundamento da sabedoria. Então, uma passagem bem interessante. Então, vamos destacar aqui alguns ensinamentos, algumas lições sobre este capítulo com os seus versículos. Vários versículos nós vamos destacar aqui, essencialmente do capítulo 1 do livro de Provérbios. Então, vejamos aqui, ó, ensinamentos e lições do capítulo 1, né? Então, provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então, nós vamos destacar aqui algumas razões, né, para a aplicação dos provérbios. Então, nós temos aqui nesse capítulo, essencialmente o capítulo 1, versículo 1 e 2, né, o primeiro motivo para a aplicação dos provérbios. Primeiro, para adquirir sabedoria e disciplina. Então, o livro de Provérbios nos traz sabedoria, instrução, disciplina. Eles nos ajudam no entendimento das palavras da sabedoria. Ele coloca já aqui logo no início, ó, para aprender a sabedoria, e o ensino para entender as palavras de inteligência. Então, para entender as palavras de sabedoria, para entender as parábolas, para entender os provérbios, os ditos, né, necessário buscarmos essa sabedoria, essa disciplina que Salomão aqui tanto nos admoesta e nos instrui a buscá-la, né? Então, eles ajudam no entendimento das palavras de sabedoria, né? Então, observamos isso. Então, a outra razão que nós entendemos aqui no livro de Provérbios, razões para a aplicação do livro de Provérbios, é para receber orientação e instrução e entender os pensamentos profundos que o texto e que a própria vida nos lega de uma forma bem, bem instrutiva, né, para a nossa caminhada aqui neste universo. Então, para receber orientação e entender pensamentos profundos. Então, essa é uma das razões, é um dos motivos para a aplicação dos provérbios. Então, você observa aqui, ó, as pessoas ouvem, né, os provérbios, aprendem e temem ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma das razões, uma das aplicações dos provérbios, justamente para receber essas instruções, né, para entender os pensamentos profundos. Então, as pessoas, quando buscam esse temor a Deus, quando buscam as orientações, as instruções no livro do provérbio, vai caminhando da melhor forma possível para dar percepção ao imaturo e o maduro. Então, o provérbio é exatamente isso. O provérbio, ele nos dá orientações tanto para aquelas pessoas que já têm uma certa maturidade, que a vida sempre está nos ensinando alguma coisa, como também, principalmente, para aqueles imaturos, né? O provérbio, ele serve, nos dá instruções da melhor forma possível para a gente, eu diria né? Para errar menos, né? Então, o livro de Provérbios nos traz essas razões, esses motivos da sua aplicação. Então, interessante. Então, os provérbios dão conhecimento e propósito para a vida. Sim, com certeza. Vai apontando direções, vai apontando instrução para termos entendimento. Olha só o que diz Provérbio no capítulo 2, versículo 11. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Que coisa, né? Então, esse provérbio é justamente isso. Nos dá bom siso, nos dá juízo, nos dá entendimento, né? Aí ele diz aqui no capítulo 1, versículo 23, atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, o livro de Provérbios é para nos dar realmente essa sabedoria vinda da parte do Criador dos céus e da terra, né? Então, são várias instruções que nós encontramos e nós vamos aqui refletindo paulatinamente dentro dessas instruções para nos dar propósito e sentido para a vida. Então, é uma das finalidades do livro de Provérbios, é uma das razões do livro de Provérbios. Os provérbios dão conhecimento e propósito para a vida. Então, vejamos aqui, ó,
O terceiro ponto aqui que eu trago como lição, como ensinamento do livro de Provérbios, para quem é destinado os provérbios, né? Para quem é destinado? Primeiro aí eu coloco, é destinada para dar conselhos e instruções sobre companhias dos ímpios. Olha só o que aqui diz sobre a companhia dos ímpios. Afasta-se, afasta-se, né? Afasta-se delas, ou seja, das más companhias. Então, o livro de Provérbios, ele nos adverte, nos instrui a não trilharmos maus caminhos, né? A não enveredarmos por caminhos equivocados que não devemos andar. Então, elas atemorizam os outros, os seus maus caminhos. Elas se emboscam, né? E se espreitam, né? Então, nós observamos isso claramente no capítulo 1, versículo 17. Olha só, versículo 17. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, né? Então a gente vai entender, principalmente no versículo 18 em diante, ó, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Então, é se afastar desses que têm, que realmente não vem contribuir de forma positiva para a sua caminhada em várias dimensões da vida. Então, o livro de Provérbios ele é destinado, né, para dar conselhos sobre companhias dos ímpios, né? Sobre as más companhias dos ímpios. Então, a gente vai entender claramente que o livro de Provérbios realmente é um livro preciosíssimo para a nossa caminhada. Para quem é destinado os provérbios, né? É destinado ao ensino sobre o conselho da sabedoria, sobre o conselho da instrução da sabedoria. Então, observa aí, ó. Então, a sabedoria traz aos seres humanos vidas longas, né? Vidas longas e abençoadas. Veja aí, observa aí Provérbios capítulo 9, versículo 11, versículo 12. Porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se acrescentarão. Então, aqueles que trilham caminhos divinos, caminhos da instrução dos provérbios, porque se multiplicam os teus dias e anos na vida se acrescentarão. Se fores sábios, para ti sábios serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Então, é destinado ao ensino sobre o conselho da instrução, da sabedoria. Então, essa sabedoria divina. Então, é destinada ao ensino sobre o conselho da sabedoria. Observa aí o que é que diz Provérbios capítulo 8, versículos 6 e 8. Nos ensina a falar o que é reto e verdadeiro. Veja, observa o texto. Ouve, porque proferirei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, ou seja, para a igualdade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Olha só o versículo 8. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Então, na verdade, é destinada ao ensino sobre o conselho da sabedoria. Nos ensina a falar o que é reto e verdadeiro, né? Essas palavras da minha boca tem que ser palavra de justiça, palavra de retidão. Então, é destinada ao ensino sobre o conselho da sabedoria. Observe, abomina a impiedade. Veja o que diz Provérbios. Quem anda na instrução da sabedoria abomina a impiedade, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Então, aqueles que realmente buscam a sabedoria dos provérbios vai abominar as palavras tortuosas, vai abominar a impiedade, a injustiça, a falta de respeito, né? A falta de bom senso, né? E de insensatez, de imprudência. Então, é isso. Para que é destinada os provérbios? Destinados os provérbios.
é destinada ao ensino e instrução da sabedoria. Ela está associada à prudência, com certeza. A sabedoria e a prudência andam juntos, né? Ela está associada, no caso da sabedoria, à prudência. Veja o que diz aí, observa o texto, Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Que coisa grandiosa, né? Então, a sabedoria, a prudência, né? Na verdade, elas andam juntas, né? Quem é prudente é sábio, tem a instrução, etc. Então, a sabedoria odeia o orgulho, a prepotência, a arrogância. Veja o que diz aí, observa o texto, Provérbios capítulo 13. O temor do Senhor aborrece o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Olha só o que é que diz, né? Então, aqueles que trilham, né, os caminhos da palavra de Deus, dos provérbios, né, ele vai encontrar, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quem teme a Deus tem prudência, quem teme a Deus tem sabedoria, tem instrução. Então, o livro de provérbios, as lições dos provérbios é destinado ao conselho, os conselhos da sabedoria, né? Então a gente percebe que a sabedoria anda no caminho da retidão e da justiça. Observa o texto, capítulo 8, versículo 20. Faço andar pelo caminho da justiça. Então, quem não quer andar pelo caminho da justiça, né? No meio das veredas do juízo. Então, interessantíssimo, né? Então, observa aí, ó, a sabedoria protege. Olha, observa o que diz Provérbios, capítulo 2, versículo 11 e 12. O bom siso, ou seja, o bom juízo, te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então, o provérbio bate muito forte dentro daqueles que proferem ou direcionam instintos perversos, instintos que não coadunam com aquilo que o texto sagrado e os próprios provérbios assim nos instruem. Então, observa aí, a sabedoria prolonga a vida, né? Traz prosperidade e paz. Provérbios capítulo 3, versículo 12, Provérbios 3, 17. Observa os textos aqui, ó, essencialmente. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai é o filho a quem quer bem. Então, os seus caminhos são caminhos de delícias, né? Frutuosos, e todas as suas veredas de paz. Shalom para Israel. Então, a gente observa isso no texto. Para quem é destinado os provérbios? É destinado ao ensino sobre o conselho da sabedoria. A sabedoria nos conduz à riqueza e honra. Veja, observa o texto. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Então, quer ter estabilidade econômica, né? Busca a sabedoria divina, certo? Como assim o texto nos ensina. Então, já observamos aí, ó, a sabedoria livra-nos do tropeço e do medo. Observa o texto, Provérbios capítulo 3, versículo 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a sua esperança. Coisa gloriosa, né? Guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Então, a gente encontra neste capítulo 1 do livro de Provérbios, né, que aqueles que buscam o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então não despreze nem a instrução, nem o ensino dos provérbios de Salomão, da palavra de Deus. Guarde nos teus corações, no teu entendimento, e que possa ser bem próspero no direcionamento da parte de Deus. Então era isso que eu queria trazer nessa segunda parte, estudando as lições do livro de Provérbios. Aqui destacamos, trazendo alguns ensinamentos, lições do capítulo
capítulo 1º do livro de Provérbios. E até o nosso próximo encontro aqui, em mais uma exposição bíblica e temática, tratando sobre as lições, né, no livro de Provérbios. E vamos agora para o capítulo 2, e assim segue até os 31 capítulos do livro de Provérbios. Então, até lá.